Então, em 1919, Morihei Ueshiba recebe uma carta de casa falando, olha, venha que o seu pai está muito mal e provavelmente ele vai morrer. Ele sofreu uma machadada na cabeça e essa machadada a infeccionou. E naquela época não existiam antibióticos, né? Não tinha como tratar. Então, não tinha muita salvação. E aí ele abandona tudo, recolhe a família e pega o trem para ir para Kyoto. Kyoto, ele não tinha uma conexão direta para Tanabe, então ele tinha que ir para Kyoto e parece que de Kyoto ia de barco para Tanabe, uma coisa assim. Nesse caminho, que demorava vários dias, ele conheceu uma pessoa que falou, olha, seu pai está doente, eu ouvi dizer que tem uma comunidade religiosa que o líder de lá, ele é um santo. Eu acho que se for lá e falar sobre a saúde do seu pai, ele vai curar o seu pai. E aí o Ueshiba ficou com aquilo, ficou preocupado com aquilo, ficou impactado. E quando chegou em Kyoto, ao invés de ele se dirigir para a cidade de Tanabe, ele vai para uma pequena cidade chamada Ayabe, para conhecer o mestre, o líder religioso. O pessoal conta que ele chegou lá e sentou num lugar, como se fosse um tipo de uma igreja, e de repente ele sentiu uma presença forte do lado dele. E era o mestre Onisaburo Deguchi. E ele contou a respeito da doença do seu pai e o mestre falou para ele, não se preocupe, o seu pai vai ficar bem. Ele ficou tranquilo com isso e resolveu esticar essa estadia dele por uns 4 dias. E aí, isso era final do ano. Logo no comecinho do ano, ele volta para sua cidade, Tanabe, e chegando lá, ficou sabendo que o pai dele já tinha falecido. Ele ficou louco, ficou muito desestruturado, ele não se conformava, ficou sentindo muito culpado de não chegar a ponto de encontrar o pai dele vivo. E a reação dele é uma reação muito explosiva, assim. Ele parava de comer, ele não dormia, ele subia lá nas montanhas com o seu boquém e ficava treinando com a lança e durante horas, tanto que alguém subiu lá e viu ele treinando e desceu e contou, olha, está um louco lá, uma pessoa insana, lá. Esse é um perigo se alguém subir lá. Né? E aí foram até a polícia, avisaram, mas aí a polícia chegou e reconheceu ele. E depois ele se acalma e toma uma grande decisão que também ia mudar a sua vida, que é a mudança para Ayabe. Isso foi muito difícil para a família, tanto para a mãe e as irmãs dele, quanto para a sua esposa e filhos. Ninguém queria ir morar naquela cidadezinha, ninguém queria morar dentro de uma comunidade religiosa, mesmo porque eles tinham uma situação muito confortável em Tanabe. Mas ele decidiu e foram. Né? Então ele foi com a sua mulher, com seus filhos, que eram 3 na época, e a sua mãe também. Chegando lá, eles se hospedaram numa casa que ficava fora dos muros da Omoto. Né? E ele parece que comprou uma quantidade absurda de arroz que dava para alimentar a família durante não sei quantos anos. Né? E porque ele tinha dinheiro, tinha a herança do pai dele. Então, mas foram se hospedar nessa casa, mas logo em seguida o líder Onisaburo Deguchi convida ele para morar dentro da comunidade, numa casa mais confortável. Mas nesse ano parece que tinha um tipo de doença que os livros não comentam qual era,
que acometeu não só a sua mãe, como seus 2 filhos homens, que um deles tinha 3, outro tinha 6 meses. Então faleceram os 3 em um espaço de tempo muito pequeno. Isso foi uma tristeza óbvia, né, para o Ueshiba. Ele já tinha perdido o pai, perdeu a mãe, mais 2 filhos. E aí que ele quis mesmo ficar no conforto daquela comunidade religiosa. Que aquele lugar parece que acalmava um pouco esse espírito indomável de Morihei Ueshiba.